Bom, então vamos lá, vamos começar aqui a nossa revisão, então, né? Devido à questão do prazo, né, que eu falei para vocês, como a nossa avaliação vai ser na quarta-feira, não tem como fazer uma revisão na quinta se vocês fizeram a prova um dia antes, né? Não faz nem sentido, certo? Então, nós vamos fazer a revisão agora, tá, do assunto, um assunto bem rápido, bem simples, a gente termina, até porque nós tivemos várias aulas, se não me engano, foram 3 ou foram 4 aulas só sobre esse assunto, tá? Então, já vou logo avisando, gente, vocês reassistirem a aula lá é muito importante, tá? Vocês reassistirem a aula lá é muito importante, certo? Porque assim, claro, se você já tiver domínio total do assunto, beleza, tranquilo. Só por essa aula daqui de revisão dá para você fazer tranquilamente, tá? Mas, caso vocês se sintam seguros, vá lá, dê uma olhadinha lá, tá? Na terça-feira que vem, eu vou mandar para vocês o slide, certo? Só na terça-feira que eu vou mandar o slide para vocês, com o conteúdo. E aí vocês, com a aula e com o conteúdo, fica fácil demais de fazer avaliação na quarta-feira, certo? Bom, então o nosso assunto aqui é sobre textura, então vamos avançar aqui um pouquinho mais. Tá? Então, resumidamente, a definição, eu já mandei vocês anotarem no caderno, depois só confiram se está anotado. Né? Textura é a sensação causada pelas coisas, né? Ou seja, tudo ao nosso redor tem textura, nossa pele, nossas coisas, os objetos, tudo que está ao nosso redor tem textura, certo? Então, e cada textura gera uma sensação diferente. Lembrando que essas texturas a gente pode sentir ela através até da visão, né? Quando você vê algo repugnante, você sente. Não precisa nem você tocar, nem você sentir o cheiro, nem nada. Só de ver você já sente aquela repulsa, tá? Por exemplo, um filme que tem uma violência gráfica muito alta, né? Por exemplo, eu assisti um filme ontem mesmo, o, o nome do filme é A Ligação. É um filme novo da Netflix. Muito, 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 muito bom esse filme. Mexe com viagem no tempo. Você não viaja no tempo, mas meio que uma menina que está em 2019 conversa pelo telefone com uma que está na mesma casa, só que em 1999. 20 anos de diferença. Cara, Essa muito interessante esse filme. textura, sensação causada, seja visual ou física, pelas coisas. A gente vai chegar lá, tá? Então, assim, esse filme ele tem algumas cenas que são graficamente pesadas, tá? Então, a textura é tudo isso aí que você pode sentir, tá? Seja visual, como a Gabi falou agora, né? Seja visual, seja tátil, seja pelo olfato, até pela audição também, porque quando tem um som muito agudo ou muito grave, ele incomoda a gente, certo? Então, basicamente, gente, é isso, tá? Você conseguindo ter em mente essa definição de textura, tá? É a sensação causada pelas coisas, fica muito fácil de você ver o restante do assunto, porque basicamente você só aprender ali a diferenciar uma da outra. Beleza? Então, está aqui vários exemplos, a gente já trabalhou sobre isso aqui, então vamos avançar. Vamos avançar. Aqui, as texturas elas têm várias funcionalidades decorativa, a gente falou muito nas aulas sobre isso, então, lembrando que aqui é apenas uma rápida revisão. Então, caso você queira ver, relembrar detalhadamente, volte lá na aula, a gente falou bastante sobre isso aqui, né? Principalmente sobre a arquitetura, né? Design de interiores e tudo mais. Tá? Tem uma função prática, no caso aqui de um tênis, ele é antiderrapante. A gente até comentou muito também sobre pneu, né? Pneu de moto, né? Pneu de moto e carro, que ele tem que também ter essas fissuras para ser antiderrapante. Tá? Tem uma função artística, né? No caso, no sentido de dar um realismo maior. Por mais que essa imagem aqui ela esteja muito bem definida, né? Assim, muito bem distribuída, sombra e luz, mas lembrando que, por mais que ela tenha essa divisão, essa distribuição correta de sombra e luz, mesmo assim, quando você vai analisar, a questão das texturas, ainda está tudo muito liso. Então você consegue perceber que é uma computação gráfica. Aqui não. Aqui já está uma textura, né, mais realista, vamos dizer assim. Certo? E aí chegamos na classificação das texturas, né? Segundo a sua origem e segundo a sua percepção. Em outras palavras, a origem dela e como nós percebemos ela. Resumidamente é isso, viu, gente? Segundo a sua origem, ou seja, como ela é, tá? Qual a natureza dela, qual o nascimento dela. E segundo a sua percepção, no caso, tem alguém que está com o áudio ligado. Desliga aí, por favor. E segundo a nossa percepção, no caso, seria basicamente a maneira como nós percebemos essa textura, tá? A maneira como nós sentimos, fica melhor ainda essa palavra, a maneira como nós sentimos essa textura,
Tá? Vamos lá. Então, segundo a sua origem, muito fácil, extremamente fácil. Eu acho impossível alguém errar uma questão dessa. Tá? Natural, coisas orgânicas, nossa pele, plantas, cabelo, enfim, pelos de animais, terra, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que já é orgânico. Tá? E artificial, aquilo que é feito pelos homens. Tá? Tudo aquilo que é feito manualmente, tudo aquilo que é criado pelo homem. Ou seja, que você não encontra na natureza. Textura natural, pele de zebra, grama, natural, pedras, natural, pneu, artificial, camuflagem, não se referindo à questão de roupa, artificial, tijolos e cimento, artificial, certo? Então, isso aí não tem o que falar, tá? E segundo a percepção, ou seja, resumidamente, eu achei até interessante. Primeira vez que eu utilizei esse termo, eu achei interessante. Ou seja, como sentimos. Tá? A percepção é isso, é como sentimos a textura. Tá? Então, nós podemos sentir ela através da visão ou tátil. Visão são as que nós percebemos só com a visão, ou seja, você identifica o material só olhando. Por exemplo, você olha para uma janela, por exemplo, a minha janela aqui, você olhando para ela aqui, para a minha janela, você vai perceber que ela é o quê? Ela é de madeira e tem uma parte de vidro, certo? Então, eu não precisei ir lá tocar para poder perceber. Só olhando para ela, eu já percebi que ela é o quê? De madeira e de vidro. Certo? Artificial. E a tátil seria basicamente, se vamos imaginar que eu tivesse com o olho fechado e alguém colocasse alguma coisa na minha mão, ou colocasse para me sentir o cheiro, certo? Seria uma textura tátil. Então vamos lá aqui para os exemplos. Então tá aqui. O material é o mesmo. Os dois são de madeira. Mas um é tátil e o outro é visual. Você olha para uma porta, você sabe que ela é de madeira. Tá? Você sabe que ela é de madeira. Não precisa você ir lá tocar nela. Até porque, eu acho que eu dei esse mesmo exemplo para você na última aula. Até porque tem portas de madeira que elas são tão bem polidas que se você tiver de olho fechado e tocar nela, você vai te confundir com um vidro. De tão lisinha que ela é, de tão polida que ela é. Uma verniz nelas. Exatamente. Ela é isso. E não só o verniz, mas o próprio polimento da porta, né? Também o verniz ajuda nisso também. Cara, é tão lisinho que você não vai perceber a diferença. Tá? Bom, e aqui nós chegamos na questão da textura na arte. A gente falou bastante sobre isso aqui também. Qualquer coisa, reveja lá as aulas. Né? Desde a pré-história, né, que o ser humano ele utiliza texturas, ele utiliza materiais, objetos, para poder se expressar através da arte. Está aqui, né, lá na caverna de Altamira, certo? São alguns bisões desenhados aqui nas paredes. Né? Você vê o próprio material mesmo que os pré-históricos utilizavam, né? Sangue, gordura, fezes, terra, minério, seiva de planta, tá? Tudo isso aí tinha texturas diferentes, certo? Uma pintura a óleo, né? E até na pintura tem várias técnicas de textura na pintura, certo? É dado assim, como foi tirado uma foto, uma mesa e botar nesse cima e tirar uma foto. Aqui uma escultura, né, do Bernini, né, o Êxtase de Santa Teresa, né? É uma escultura que ela também tem, na escultura tem, cada material tem uma textura diferente, você usa mármore, você usa madeira, você usa, sei lá, pedra-sabão, você utiliza gesso, você utiliza barro, enfim, né? Cada material tem um tipo de textura diferenciado, certo? Aqui está outra pintura. Essa daqui, gente, você pode ver que ela é mais sofisticada, é uma pintura a óleo, né? Tinta a óleo. Então ela dá uma textura diferenciada. Essa daqui você já pode ver que tem muitos traços grossos, porque ela é feita com tinta acrílica, tá? Do Van Gogh, tá? Vincent Van Gogh, tá? Você pode ver que ela é feita com aquelas tinta acrílica. E quem já pegou em tinta acrílica sabe que ela é mais grossa. E até a técnica da pintura não é feita com pincel. Eu não sei se vocês sabiam disso, ou eu citei isso, ou eu esqueci de citar nas nossas aulas anteriores. Uma pintura em acrílico, ela não é feita com pincel, ela é feita com tipo uma colher de pedreiro, só que ela é bem pequenininha, bem fininha ela. O professor é feito com espátulas, né? Isso, tipo, era essa palavra que eu estava procurando, Lara, eu não estava lembrando. Tipo espátula, exatamente como espátula. Tá? Inclusive, quem faz trabalho com gesso, quem faz trabalho com aquelas paredes 3D, né? Utiliza muito o espátula, utiliza muito essas ferramentas que eu estou falando, tá? Uma espécie de espátula diferenciada, certo?
E aqui está um trabalho também de pintura, né? Você pode ver que é um trabalho muito sofisticado, né? Ele parece uma pintura real, né? Parece terra mesmo. Eu fico imaginando quanto tempo não levou para ele fazer cada detalhezinho desse da terra, tá? E basicamente é isso, pessoal, tá? Como eu falei para vocês, foi só uma revisão aqui. Então, você lembrando disso aqui tudo, né? Você lembra dessas características da definição e você lembrando de como diferenciar uma textura da outra, segundo a sua origem e segundo a sua percepção, você consegue facilmente fazer essa prova, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês. Só por essa aula daqui e o slide dá para você fazer tranquilamente a avaliação, mas caso você se sinta um pouco inseguro ainda, também não custa nada, você dá uma olhadinha lá nas aulas. Certo, gente? Então, por hoje é só. Professor, eu acho que está muito fácil para quem fez o trabalho. Para mim está bem fácil. Isso, tá tudo muito claro. Também. Exatamente. O trabalho, ela ajudou bastante. Inclusive, eu fiz o trabalho propositalmente para isso. Porque quando você consegue aplicar, uma coisa que eu aprendi, cara, na arte, depois de tantos anos, é isso. Quando você consegue aplicar a teoria na prática, cara, você não esquece. Você pode perder a habilidade, né? Por exemplo, na pintura. Faz muitos anos que eu não faço pintura. Mas toda a teoria eu tenho na minha cabeça. Mas eu não esqueço mais da teoria. Por que eu não esqueço a teoria? Porque eu trabalhei muito tempo com ela na prática, né? Então, como a Lara falou, quem fez aquele trabalho, cara, tá muito fácil essa prova, muito fácil mesmo. Beleza? Então é isso por hoje e nos vemos semana que